seja com cada um de vocês, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz seja com você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo nosso canal. Seja muito bem-vindo a este canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Um canal que nós abrimos ele ali na época da pandemia. E graças a Deus ele tem sido bênção até hoje. Nós louvamos o nome do Senhor, porque você tem nos acompanhado aí desde então. Eu gostaria de te convidar para darmos início a esse segundo domingo de conferência de 29 anos da nossa igreja. Tem sido uma alegria muito grande ter essa oportunidade de celebrar o Senhor com você, viu? Tanto você que está nos acompanhando aí, quanto você que tem vindo aqui presencialmente para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Agora, eu quero convidar você a orar ao Senhor, a se desligar de tudo que possivelmente esteja ainda preocupando você aí, talvez o trabalho amanhã, as coisas que você tem para resolver, que você vai acordar cedo, as coisas dinâmicas do dia a dia. Eu queria te convidar a se desligar disso agora. Deixe tudo na mão do Senhor. Amanhã Ele proverá. A palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a Ele. Então eu queria te pedir para que agora, em nome de Jesus, você voltasse o seu pensamento, o seu coração lá para o trono da glória. Na semana do domingo passado eu disse algo interessante e quero repetir. Uma das primeiras coisas que Deus ensina para o seu povo é a forma de adorá-lo. E lá, logo nos mandamentos, o Senhor diz que devemos adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E é assim que eu quero te convidar nessa noite, para adorar o Senhor de todo o seu coração, com toda e profundo da sua alma e com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento, para que você faça já o que o apóstolo Paulo diz, que é prestar um culto racional ao Senhor, um culto que você sabe exatamente o que você está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo. Nessas condições, voltemos nossos pensamentos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Com certeza, o Senhor não nos trouxe aqui à toa. Não tenho dúvidas, meu Deus, que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer bradar em nossos corações. Por isso, eu e cada um desses meus amigos e irmãos quantos estão aqui, queremos fazer a nossa parte, que é de abrir os nossos corações, que é de deixar os nossos ouvidos atentos para tudo que o Senhor quer falar conosco. Depois nós faremos a segunda parte da nossa parte. Nós vamos colocar tudo em prática, porque é assim que o teu servo volteado nos orienta, colocar em prática a tua palavra. Portanto, meu Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E que o Senhor receba, meu Deus, cada tentativa nossa de agradar o Senhor nesta noite. Nós viemos aqui com todo o intuito de te adorar. E se porventura algo for nos atrapalhar, nós já repreendemos agora em nome de Jesus, para que só a tua palavra tenha vez aqui, para que só a tua presença se manifeste neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Recebe este segundo culto de conferência e adoração ao Senhor, por esta festa de há 29 anos o Senhor tem sido nosso Deus, aleluia. E nós estamos aqui há 29 anos como tua igreja, como agência do Senhor, para proclamar o teu ano aceitável, ó Pai. Por isso eu te agradeço, Pai, já agradeço pelo que vai acontecer aqui do início ao fim. Tenho certeza que será uma bênção. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pronto, ligado aqui, a
A palavra do Senhor diz que está ligado lá também, lá no céu. E eu gostaria de, nesta hora, convidar o diácono Oswaldinho, o diácono Marito, o Ministério de Louvor, para que com muita alegria e com louvor vibrante, adorarmos o Senhor com o hino 411 do cantor cristão, pois hoje é um dia festivo, meu goleirão. Alegria neste dia, nós estamos a gozar. Neste ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, o que nos fez o Rei dos Reis. Alegria neste dia, enche-nos o coração. Inimigos e perigos, já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Alegria neste dia, temos crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Obrigado. Meus amados irmãos, antes que eu esqueça, deixa eu trazer aqui para vocês um grande abraço lá dos irmãos de Iuna, o qual ontem eu fui lá, né, pregar num encontro de casais, e eles ficaram muito agradecidos, né, mandaram um abração para vocês, foi maravilhoso. Tinha um grupo de 27 casais lá, foi o segundo encontro apenas deles, e ouviram falar, né, que a gente fazia esse trabalho aqui, e foi muito bom, muito bom mesmo. Fosse contar para vocês aqui tudo que aconteceu, eu ia tomar o lugar do pregador da noite, mas estou trazendo aqui para vocês o abraço, e eu levei o abraço de vocês, tá? Eu peguei a palavra lá para dar saudação e já disse logo, ó, a primeira igreja batista Telha das Flores manda um abraço para vocês, agradece a vocês pelo convite, e foi uma bênção. Depois eu conto para vocês mais como é que foi, tá bom? Bem, agora eu queria repetir com vocês, tá, uma outra coisa que eu esqueci, ia falar relacionada a isso. Hoje nós vamos sentir falta de bastante gente, porque hoje teve o Enem, né? E aí algumas pessoas já me mandou mensagem falando do desespero de não conseguir vir por conta disso. E lá na igreja, Iuna é uma cidade pequena, vocês sabem, né? Engraçado que a maioria dos irmãos lá da igreja hoje está trabalhando no Enem lá. Um ia ser fiscal, outro ia trabalhar na limpeza, outro ia ser o porteiro. Foi até engraçado, eu saí junto com eles lá. Foi uma bênção, levantei, fiquei hospedado na casa do pastor lá. O pastor também ia trabalhar lá. E, rapaz, foi maravilhoso. Se eu for contar tudo para vocês, então traga esse abraço aí e essa informação para vocês. Bem, agora eu quero junto contigo reforçar o tema do nosso aniversário. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos ler juntos. Só que você não vai ler só por ler. Você vai ler prestando atenção
no que diz a mensagem, né? Qual é a ideia deste tema? A igreja, além das quatro paredes, vivendo o Evangelho de Jesus. Vamos nós? A igreja, além das quatro paredes, vivendo o Evangelho de Jesus. Oh, glória! Nossa divisa está em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2. Vamos ler junto? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Amém? Irmãos, isso, vivendo o Evangelho de Jesus. Além das quatro paredes, vivendo o Evangelho de Jesus. A ideia, você bem sabe, que é para cada ovelha, cada um de nós. Isso aqui não é só para o pastor. O pastor está vivendo o Evangelho além das quatro paredes da nossa comunidade. Isso não é só para os diáconos, né? Os diáconos estão vivendo mesmo o Evangelho além das quatro paredes. Isso aqui não é só para quem é líder. Não, o irmão é professor, ele realmente está vivendo o Evangelho de Jesus além das quatro paredes. Isso é para cada um de nós. Não tem um irmão aqui da igreja que está do seu lado aí? Não tem? Quem está do seu lado aí é daqui da igreja? Diga, isso aí é para você. Fale para ele aí. Isso aí é para você. Isso. Viva o Evangelho além das quatro paredes. Oh, glória! Bem, como noite de festa, e eu gostaria de ouvir a adoração ao Senhor com outras vozes e dar um descanso ao pessoal do louvor. Um dia eu parei assim e pensei, quem eu vou convidar? E eis que veio à minha mente e coração um nome: Raízes. Eu queria convidar vocês agora, meus lindos, para que venham nos conduzir à adoração ao Senhor e nos conte por que esse Raízes, de onde vêm as raízes de vocês, meus lindos. Vocês já são conhecidos da nossa igreja, esse povo gosta de receber vocês sempre. Fiquem à vontade, por favor, nos conduza à adoração ao Senhor nesta noite. Amém. É muito bom estarmos reunidos como família do Senhor. Não há um lugar melhor para estar senão na casa do Senhor, celebrando que muitos e muitos anos de vida, mas nós temos uma história juntos, né, pessoal? Nós somos parentes mesmo, ligados, consanguíneos pelo sangue de Jesus. E é muito bom estar louvando juntos. E o grupo é Raízes porque somos enraizados ali em Paú, né? E temos aqui alguns irmãos que serviram com a gente aí em Paú. E por conta de uma pandemia, né, pastor? Pastor, a pandemia veio para acordar o povo de Deus e fazer um monte de coisa boa, né, não? Uma das coisas boas que aconteceu é que o nosso irmão Tonaldi morreu e ressuscitou. Não sei se os irmãos sabem disso. E aí nós começamos a nos reunir para orar por ele, porque o pastor Josimar, meio sósia, meio, como é que fala? Lá de Minas, ele tinha pedido para eu e a Eliana irmos, Josimar, irmos lá em Minas e levar o Tonaldi. Só que, nesse intervalo, eu falei, pastor, posso levar o Eliomar também? Porque a gente já vai encher, né, na casa. Vou ser hospedado numa casa e ainda vou levando mais gente. Aí eu tive que ligar para ele, posso levar o Eliomar? Ele, pode, minha irmã. E o Paulo? Pode, minha irmã. Tá. E aí o grupo foi crescendo. E eu não falei para eles. Eu falei, meninos, eu preciso falar com vocês, né? Mas vamos marcar um dia que a gente, cada um está numa igreja diferente. Então é muito difícil a gente se reunir, né? E aí eles sentavam assim, com a pulga atrás do orelha, o que o Léo quer falar com a gente, né, e tal. E nesse intervalo, o Eliomar falou assim, nos reuniu, né, lá na casa dos chefes e da Cris. E aí o que acontece? O nosso amigo passa mal.
a razão que uniu o grupo, cada um numa igreja diferente, mas todos fruto dessa convivência linda, como nós estamos aqui, que também, né? Ilha das Flores também é filha de Vila Batista, Paú, né? Eram 3 igrejas, se não me engano. E Praia da Costa. E aí, nós começamos a nos reunir para orar pelo Tonaldi, e o Tonaldi ficou ruim. Eu e a Mariné, que está ali, né? A gente esteve lá naquele momento que a irmã dele pediu socorro e nós fomos para lá para o PA, fizemos corrente de oração lá. E aí, começou a surgir esse grupo por causa disso, raízes enraizadas em Cristo, mas todos frutos dessa comunidade maravilhosa, que é os nossos bairros vizinhos, né? Muitos irmãos aqui. Então vamos coroar a razão de estarmos aqui, que ressuscitou o nosso querido ali, né? Que deu uma segunda chance para ele e nos uniu como família do Senhor. Vamos coroar esse nome, que ele receba em seu trono os nossos louvores. Vamos nossas mãos erguemos nessa hora só para te adorar. Minhas mãos vou erguer.
venham. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem na noite na casa do Senhor, levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Aleluia! Louvemos ao Senhor, salvemos o seu santo e glorioso nome. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana! Minhas mãos vou erguer e com todo o meu ser, canta minha alma, bendito é o que vem, vem em nome de Deus. Minhas mãos vou erguer e meus olhos firmar, eis que um filho veio aqui por amor, veio em nome de Deus. Minhas mãos vou erguer e adorar. Hosana, Hosana, bendito é o que vence em nome de Deus. Hosana, Hosana, bendito é o que vence em nome de Deus. Vinde, salvemos ao Rei que chegou, e juntos cantemos em alta voz, bendizei, vem em nome de Deus. Minhas mãos vou erguer e com todo o meu ser, canta minha alma, bendito é o que vem, vem em nome de Deus. Minhas mãos vou erguer e adorar. Hosana, Hosana, bendito é o que vence em nome de Deus. Hosana, Hosana, bendito é o que vence em nome de Deus. Minhas mãos vou erguer e adorar. Bendito é o que vence em nome de Deus. Pode continuar. Não, a música. Tá bom, obrigada. Tá bom, pode deixar. Vamos fazer a capela no final. Pode deixar. Hosana, cante Hosana, Hosana, cante Hosana. Vem bendizer, Hosana, cante Hosana, Hosana, cante Hosana. Vem bendizer, Hosana, cante Hosana, Hosana, cante Hosana. Vem bendizer, Hosana, cante Hosana, Hosana, cante Hosana. Hosana. Aleluia, aleluia, ele reina. Essa música que nós vamos cantar agora fala dessa comunhão. É tão bom. A gente chega, como o pastor chega lá em Yuna,
mal conhece o pastor, de repente conhece todo mundo, porque é uma família. E a gente se pega sendo apresentado a irmãos, e aí a gente vai estreitando laços e a família de Deus vai crescendo, e a gente sente essa alegria de estar reunido, né? Se você não teve essa oportunidade ainda, aperta a mão aí da pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom estar aqui com você nessa noite, louvando o nome do Senhor. Canto da família, porque nós estamos aqui reunidos como família do Senhor. Hoje estamos reunidos em família, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Como Abba, meu Pai, digno é Senhor. Abba, meu Pai, digno é Senhor. Hoje estamos cantando juntos em família, De mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. como Abba, meu Pai, Santo é Senhor. Abba, meu Pai, Santo é Senhor. Unidos pelo sangue de Jesus, nas nossas veias corre um sangue que nos uniu, por isso somos uma só família. Eu creio em Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus, creio que morreu e ressuscitou, pagou o preço por todos nós. Eu sei que estás aqui, Creio que estás presente entre nós, com poder para curar-nos. com poder para curar-nos e nos salvar. Eu creio
Maravilha! Hoje nós estamos reunidos aqui em família. Parece até que a irmã estava lá. Foi exatamente como a senhora descreveu. Cheguei em uma, não conhecia um pé de gente. Nem o pastor que me levou e a sua esposa eu não conhecia. E aí passei conhecendo, o pastor por sua vez já me apresentou os 27 casais. Os 27 casais foi apresentando os seus familiares e já saí de lá quase um vereador. Graças a Deus, é exatamente assim. O povo de Deus, quando se encontra, é a mesma coisa de estar encontrando um familiar. É como um baiano no Espírito Santo. Quando a gente encontra um outro baiano, é como se estivesse encontrando um parente, não é? Eu, por exemplo, nem preciso saber que a pessoa é baiana. Se eu ver com a camisa do Bahia ou do Vitória, eu já vou lá e já cumprimento. Fala, Bahia! Aí o cara também, ô rapaz, e aí, tudo bom, beleza? Como é que vai? É aquela coisa gostosa. O povo de Deus é um povo que experimenta a comunhão, né, gente? Amém. Olha só, no domingo passado, vocês conheceram uma raiz aqui da igreja, que foi as mensageiras do reino. Como esse ministério funciona, o que acontece nos encontros. Vocês conheceram no domingo. E ficamos de hoje, vocês conhecerem a segunda ramificação, que é os embaixadores do reino. Mas, devido ao imprevisto que aconteceu aí com o nosso querido Valdemir, então o Guto não pôde estar presente, e aí nós vamos deixar para vocês conhecerem, verem a apresentação dos embaixadores para a próxima semana, tá bom? Bem, agora eu gostaria de te convidar, você que está aqui, para participar de um momento que é um dos momentos mais lindos da igreja, e que é muito mal entendido e compreendido aí fora. Por isso, nós, os pastores, às vezes nos vemos em umas saias justas, né? Justamente por causa dessas más interpretações aí fora, que é o momento da igreja devolver o seu dízimo e a sua oferta. Esse momento é um momento lindo, por quê? Porque é um momento em que eu, com gratidão, deve funcionar assim na nossa cabeça, ó. Trabalhei 30 dias. Nesses 30 dias eu entendo que foi o Senhor primeiro que abriu a porta daquele emprego. Olha a sequência. Foi o Senhor que abriu a porta daquele emprego. Se nos 30 dias eu fui e vim, eu entendo que é este mesmo Senhor que abriu a porta, é quem me levou e quem me trouxe, e me guardou. Durante esse dia eu tive saúde para trabalhar. Esse Deus que abriu a porta do emprego, que me levou e me trouxe, foi quem me deu saúde. Pois a palavra do Senhor diz no Salmo 3, que em paz eu me deito, logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta e vou trabalhar porque Ele me leva e me traz. Depois de 30 dias vendendo a minha mão de obra, eu recebo uma recompensa, que aqui na terra nós chamamos de salário. E este salário, eu entendo que eu só recebi, não foi pelas minhas forças do trabalho, foi porque o Senhor abriu as portas, me deu forças para ir e vir, e me abençoou com aquele trabalho para que eu pudesse vender a minha mão de obra para alguém, e ali, depois de 30 dias, eu recebo uma remuneração. Recebi essa remuneração com o coração cheio de graça, cheio de gratidão. Eu digo: Senhor, louvado seja o teu nome, porque por causa da tua bondade eu consegui este pão para o mês todo.
É assim que na cabeça do cristão precisa funcionar. E aí agora, Senhor, em gratidão ao Senhor, eu quero te devolver a 10ª parte desta remuneração. E aí, por que a 10ª parte? É interessante isso também. Porque se foi Ele que abriu a porta, que me leva e que me traz todos os dias, que me dá saúde, que me dá força, poderia Ele então exigir que eu ficasse com 10% e Ele ficasse com 90%. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele é o dono da prata e do ouro. Mas Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele diz, não, devolva 10%. Fique com 90% para você. Você tem aí que pagar as suas coisas, tem que, as despesas do seu mês aí, as suas demandas familiares. E eu não quero muita coisa não, porque é 10% de um, 10% de outro. Como diz as crianças, é um pouquinho de cada um que junta um pocão. E Ele, o Senhor, dono da prata e do ouro, não precisa do dinheiro. Mas Ele sabe que a igreja dele aqui na terra precisa. E sabiamente Ele colocou essa prática para nós. Para que nem eu aqui na Ilha das Flores, nem o pastor Sandro ali em Vila Batista, precisássemos ir lá na prefeitura para dar entrada, para a gente receber a nossa verba todo mês. Já pensou se fosse assim? Imagine se todo ano da política, todos os prefeitos viessem aqui e dissessem, ó, a gente paga para vocês todo mês aí a água, a luz, o pastor, todas as despesas que vocês têm, agora vocês são tudo obrigados a votar em mim, ó. Ainda bem que não é assim. Ainda bem que Jesus resolveu isso para a gente, quando Ele disse assim, quando o pessoal lá questionou para Ele, mestre, o senhor acha certo pagar imposto a César? E Jesus disse, me traga uma moeda aí. Alguém deu uma moeda para ele e falou, de quem é a cara e a imagem dessa moeda? Hoje a gente não fala cara e imagem, a gente fala cara e coroa, né? De quem é a cara e a imagem? Um gaiato gritou lá, é de César. Jesus disse, então dê a César o que é de César, e a Deus vocês dão o que é de Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite, o que é de César hoje aqui para nós? Seria um imposto. Então Jesus está dizendo, vocês têm que pagar esse imposto? Pague. Mas o que é de Deus que está em vocês? Aí você deve pensar aí, né? Meu louvor, a minha vida, o meu dízimo, a minha oferta. Aí o Senhor está dizendo para você, então devolva ao Senhor. Por isso que Ele diz, dê a Deus o que é de Deus. Então você que tem essa consciência e está aqui nessa noite e quer devolver o seu dízimo e a sua oferta, você vai fazer agora, tá bom? Aí talvez você que está visitando aí fala, não falei? Era entrar na igreja e o pastor já ia falar de dinheiro. Ó, você nem precisa, tá? Eu não quero seu dinheiro. O seu dinheiro é seu. Você deve devolver uma oferta ou dar uma oferta se você conseguir compreender com toda esta explicação que eu te dei. Tá bom, meu lindo? Fique então à vontade, você que nos visita, tanto aqui quanto aí virtualmente, viu? Fique muito à vontade. Essa é uma prática daqueles que já entendem, já compreendem o que é esse privilégio de dizimar e ofertar ao Senhor. E para tanto, eu queria convidar ele, que é o meu xará, só que esse é Paraguai, porque o Eliomar, que eu vou chamar, é com H. Onde já se viu isso? É Eliomar com H. E o pior, Elio, que com H eu conheço um outro. Só que o outro, se você é Paraguai, o outro é Uruguai. Porque o outro é Eliomar com 2 L e Y. Meus irmãos, você que não conhece, esse aqui é o Eliomar Claudino. Ele é irmão de Kelly Claudino e filho do nosso irmão Hélio Claudino e da nossa irmã Tereza. Já foi membro da nossa igreja, está emprestado por aí, daqui a pouco ele volta e hoje ele vai estar adorando o Senhor enquanto a gente pode devolver o nosso dízimo e a nossa oferta. Filipenses 2,13 diz, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. A semana me cansou, estava no trabalho,
ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer como precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos e cubra teu rosto de toda imperfeição. Em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer como precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fosse
Louvado seja Deus. Letra linda, né, meu povo? Irmãos, deixa eu dar aqui para vocês alguns avisos muito importantes. A nossa irmã Vani continua carecendo das nossas orações. Ela ainda está internada. Vocês sabem como ela está bem, dodói. E para a medicina, ela está no finzinho da sua vida. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, pode todas as coisas. Basta uma palavra dEle para que todo e qualquer milagre possa acontecer. Nossa petição, nossa oração tem sido para que o Senhor realmente cumpra a vontade dEle. Prepare os nossos corações para louvá-lo, dizendo: olha ela ali, entrando aqui, toda feliz e sorridente, ou para louvá-lo pela vida que o Senhor a deu. Ela está sofrendo bastante, nossa ovelhinha. Vocês sabem como eu fico com o coração apertado, com aquela sensação de que nada posso fazer além de orar. Mas nós temos um Consolador que nos sustenta, que nos fortalece, e a Ele a gente recorre, né? Mas também temos muito motivo para agradecer ao Senhor pela vida de Cesarina. Cesarina, por sua vez, teve alta e foi para casa. Está lá na casa da Cidália, uma das filhas dela. Então, logo ela possa estar 100% restabelecida, ela estará voltando para casa aqui da Ilha das Flores, da nossa irmã Luci Zequinha. Também nós temos o nosso Valdeni, né? Valdeni é o pai da doutora Di, o sogro de Guto, tio do meu goleirão que está aqui hoje. Ele teve um infarto, né, em casa, e para a glória de Deus, a provisão do Senhor, a doutora Di estava com ele na hora, então deu ali o socorro rápido, e graças a Deus a Valdeni está já em processo de restabelecimento aí da sua saúde por completo. Graças a Deus. Amanhã ele vai entrar já em processo de cuidado de uma outra das veias e já está sendo encaminhado aí. Louvado seja o nome do Senhor. O médico disse: se doutora Di, vocês demorassem entre 8 e 10 minutos, seu pai teria descansado. Mas ele ainda vai jogar muita bola com a gente, para a glória do nosso Deus. E felizes estamos por essas boas novas, né? Essas notícias tão maravilhosas. E por isso, nós vamos agradecer ao Senhor. Mas aí, junto com esta oração, eu já quero entregar nas mãos do Senhor o dízimo e a oferta que a igreja depositou aqui no Gasol Filasco, e também já deu o prazer e a honra de ouvir a palavra dele hoje, usando os lábios do meu querido pastor Sandro Santoro, ele que é pastor da PIB em Vila Batista. Se você sempre ouviu falar: Vila Batista, ali é aquela igreja amarela, e nunca soube quem era o pastor, é esse aqui, ó. Venha cá, pastor, por favor. Ele já sentou ali todo gaiato, parece até que é baiano. Por que ele sentou do lado daqueles dois? Porque aqueles dois já teve o prazer de tê-lo como pastor, né? E só fala bem do Senhor, viu, pastor? Aqueles dois ali só fala bem do Senhor. Tem hora que me dá até ciúme, fala até demais. Mas graças a Deus, né? Quando a gente marca a vida de uma ovelha, é assim, né? Esse é o pastor, pessoal, de lá da PIB de Vila Batista, que é uma das nossas mães. No ano passado ele já viria, mas ele precisou fazer uma cirurgia, e aí nos enviou o pastor Sérgio, foi uma bênção também. Mas aprove o Senhor que dessa vez ele pôde vir, e nós estamos aqui com o coração grato, pastor. Pena que nem todos puderam, mas depois vão assistir, vai estar lá no nosso canal. Tá bom? Vamos ficar de pé, meus amados? Vamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios, pela primeira parte do culto, entregar nas mãos do Senhor os nossos dodói e pedir ao Senhor que possa abençoar a palavra e a gratidão pelo dízimo e oferta. Senhor nosso Deus, neste momento, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela primeira parte deste culto que o Senhor com certeza já recebeu aí no trono da Tua glória. Deus querido, obrigado pela vida do Grupo Raízes, que tem sido uma bênção, não só aqui para nós, mas para todos os Teus servos, pois eles não medem esforços para irem onde são convidados. Muito obrigado pelo esforço, pelo carinho dos Teus servos. Pai, obrigado pelos irmãos que devolveram o seu dízimo,
a sua oferta ao Senhor, com gratidão ao Senhor nesta noite. Que o Senhor possa continuar fazendo o que o Senhor já sempre faz, abençoá-los ainda mais. Pai, obrigado pela vida da irmã Cesarina, que se recuperou e que já voltou para casa. Obrigado também pela vida da irmã Vani, que só tem suportado essas lutas e tribulações porque o Senhor tem estado com ela. Obrigado pela vida de Rafaela, meu Pai, que só tem suportado durante todos esses anos as suas tribulações porque o Senhor segurou nas mãos dela e o Senhor nunca solta. Amém. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com a vida de cada um dos teus servos, ó Deus, que está enfrentando algum tipo de enfermidade. Neste momento, eu quero também, Senhor, aproveitar a oportunidade e te pedir que o Senhor use os lábios do teu servo. Traz à mente e ao coração dele, Pai, tudo que o Senhor já falou com ele, para que ele possa transmitir à tua igreja a tua palavra nesta noite. Usa os lábios dele, a vida dele, Pai, porque nós estamos aqui com o desejo de ouvir a tua voz. E logo ao sairmos daqui, em nome de Jesus, vamos colocar aquilo que o Senhor nos ensinar em prática. Assim te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor, fique à vontade. Sua água já está aqui, o púlpito está aqui, deixa eu tirar essas coisas. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado, pastor irmã, obrigado aos irmãos estarem recebendo com tanto carinho. Você sabe, a noite foi uma noite difícil, porque eu estou com um rapazinho lá de 11 anos, estava até comentando com a irmã, Gabriel, e tem a Carol de 16, né? O Gabriel teve uma otite, deve ter uns 15, 20 dias atrás, e já tem 15 dias de antibiótico e continua com febre. Você imagina, né? Então a madrugada toda do lado vendo e dá banho e dá remédio e controla a febre, e amanhã a gente vai estar levando ele novamente no pediatra e creio que vai vir uma intervenção do Senhor e ele vai ficar bem, amém? E eu creio muito. Então, queria meu coração ficar mais tranquilo, orar com os irmãos a esse respeito, que eu creio que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu também. Vamos orar por ele. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. A palavra diz que o Senhor sonda e conhece tudo que se passa dentro de nós. Sonda o nosso coração. Que toda a nossa intenção esteja aqui, louvando e te adorando. Visita o Gabriel em nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível, não há nada impossível no Senhor. Nós estamos fazendo o que podemos na questão da dedicação, mas nós cremos no Deus que entrou dentro da casa de Pedro e curou a sogra dele. Nós cremos no Deus que entrou dentro da casa de Jairo e disse à filha dele: levanta-te. Nós cremos na tua palavra e a tua palavra tem esses registros, meu Deus. Então, faz isso com a vida do Gabriel. Nós cremos na manifestação do Senhor em curas e milagres. E a tua palavra diz que os que creem verão os sinais. E nós cremos. Por isso entregamos a vida do Gabriel nas tuas mãos. Fica com o coração da Vivi, o meu aqui, para que juntos possamos nos deliciar com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom demais estar aqui. Eu estou ali em Vila Batista, o pastor bem falou aí. Vai fazer 20 anos que eu estou ali. E tem sido realmente um tempo de desafio, porque eu acredito muito em ministério longivos. A gente sempre recebe convite, né? Sempre o pastor também e eu. Mas nós entendemos e cremos que nós não somos guiados por valores, né? Nós somos guiados por um ministério, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, amém? E é por isso que o tema dos irmãos aí é tão relevante para o nosso tempo, porque a igreja, ela não é uma instituição colocada somente pelos homens e feita pela igreja, pelas nossas mãos, né? A igreja é colocada num local com uma instituição de Deus que marca aquele local, né? Nós temos aqui na frente
a escola Antônio Malbar, né? Não é isso? Temos ali, temos um campo de futebol aqui, também aqui embaixo, né? Aqui, vai me ajudando aí. Temos, isso tudo marca o local. Não existe mais a Ilha das Flores sem a primeira igreja batista da Ilha das Flores. Não existe. Então, a instituição igreja, ela tem um sentido de existir dentro do bairro. Então, isso é muito importante para nós. Não entendemos somente como uma igreja que está aqui instituída para vocês. Não. A igreja está aqui instituída para o bairro. Nós temos que entender o que nós podemos fazer pelo bairro a qual estamos inseridos. Deus não nos colocou nessa localidade apenas para usufruir daquilo que Deus tem no seu evangelho, mas também o que nós podemos fazer pelo bairro a qual estamos inseridos. Nós somos a luz desse bairro, nós somos o sal dessa terra, mas o que nós podemos fazer? Eu, pensando nisso, e desafiei a igreja para que os nossos adolescentes, no dia da independência, pudessem pintar os muros ali de Vila Batista, clarear as lombadas, os quebra-molas, né? Dar um jeito na cidade. Pedimos autorização e assim fizemos. Alguns adolescentes, fizemos em 22 adolescentes, tinta, fizemos isso pelo bairro, mas isso deu uma chacoalhada. Falou, aí, o que está acontecendo? Nós não estamos inseridos aqui para usufruir o que Deus tem para nós. Nós queremos mostrar para essa cidade que nós estamos aqui também para ser salvo e luz na vida deles. Eu quero desafiar os irmãos também fazer isso, pastor. Quando Deus me traz aqui através do irmão, eu creio muito, eu gosto muito dessa questão de desafio, sabe, irmãos? Porque nós somos muito mais do que nós mesmos imaginamos sobre nós. Não pense que você é o que você é quando você olha no espelho. É muito além daquilo que você pode se imaginar, de quem você é, aonde você pode chegar. Então, eu quero parabenizar o tema, e o Espírito Santo de Deus me trouxe dentro desse tema a importância de ser relevante dentro desse bairro a qual vocês estão inseridos, porque o tema diz além das quatro paredes, né? Amém? Amém. E eu creio muito que no desenvolver aqui vocês vão compreender bem o que Deus vai falar ao coração de vocês. Está lá em Marcos capítulo 1, vamos usar alguns textos, Marcos 1, 14 e 15. E queria trazer a memória dos irmãos, e os irmãos sabem, mas é bom refrescar o que é evangelho. Isso durante um tempo se perdeu mesmo. A igreja, ela é instituída, e o evangelho de Jesus é a boa nova, amém? O evangelho de Jesus é a boa nova, é a boa notícia. O evangelho de Jesus é a proclamação do novo de Deus, do governo de Deus. Entenda isso. O evangelho é instituir o governo de Deus aonde nós estamos. Olha que coisa boa, profunda. Ou seja, eu e você somos agentes do governo de Deus para instituir esse governo dentro da nossa casa, onde nós trabalhamos, aonde nós estamos. E o texto em Marcos capítulo 1, verso 14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, Jesus está dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, Jesus está falando sobre o evangelho, e a palavra evangelho significa boas novas, significa uma boa notícia. Ou seja, Jesus pregou, declarou, proclamou: arrependei-vos e crede no evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho é Jesus. O evangelho é Jesus. Jesus é a boa notícia, é a boa nova. Jesus nos dá uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, de lidar com os nossos sentimentos, de lidar com as nossas emoções, uma nova maneira de lidar dentro do casamento, uma nova maneira de criar os nossos filhos. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Eu não lido mais dentro do meu casamento como eu aprendi na escola, ou como eu aprendi com os psicólogos ou com os psiquiatras. Eu utilizo essa ferramenta, mas dentro da minha casa é a boa nova, é a nova maneira que eu vou lidar com tudo isso. É a boa nova, é o evangelho de Jesus. Eu não faço as coisas mais
porque a maneira como eu fui criado, ou da forma como eu vivo. Não, agora a boa nova, boa notícia é isso. A maneira que você namora não é mais como o mundo. Você tem uma boa nova para o seu namoro. O seu namoro tem que seguir as regras do governo de Deus, instituído pelo governo de Deus. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Crede no Evangelho, o seu namoro vai ser bênção. Crede na boa nova, o seu casamento vai prosperar. Crede na boa nova e a sua vida profissional vai florescer. Crede na boa nova, os relacionamentos da sua casa vão ser restaurados. Crede em Jesus, que Jesus é um novo de Deus para a humanidade. Então, quando a gente olha para a maneira como Jesus está proclamando, no versículo 15, ele fala isso, pastor Leomar, com tanta veemência, com tanta verdade, porque parece que ele está assumindo um papel, né? Parece que Jesus está assumindo um papel, porque quando ele diz, lá em João capítulo 14, que nós conhecemos bem, eu sou o caminho, ele não está dizendo como eu digo para meu filho em casa: Gabriel, você precisa seguir a Jesus. Estou tirando a responsabilidade de mim. Isso é bom e é fácil também, mas uma coisa é diferente: assumir a responsabilidade de dizer, eu sou o caminho. Porque nós sabemos, olha para Jesus, vê o que Jesus está fazendo, né? A gente fala assim, quem tem que resolver o problema é Beltrano, é Ciclano, cadê Ciclano? Mas quando ele fala assim, eu sou a pessoa que vai resolver, ele está tomando a frente, dizendo assim, eu sou responsável por isso. Esse é o Evangelho de Jesus, que nos dá corresponsabilidade com tudo aquilo que vivemos e fazemos. Somos corresponsáveis pelos nossos atos, nossas palavras. Se nós não vivemos ele de acordo com o Evangelho, a qual está instituído por Jesus, o erro é nosso, irmãos. É nosso. Dentro das quatro paredes, nós precisamos ensinar sobre Jesus, como Jesus pensa, a maneira que Jesus vivia, a maneira que Jesus se vestia, por que Jesus agia, como Jesus se relacionou com Mateus, com Marcos, como Jesus se relacionou com João, como Jesus se relacionou com os seus discípulos, como Jesus se relacionou com Judas. E a partir desse relacionamento que é a boa nova, a partir do Evangelho que é Jesus, eu passei então a fazer igual Jesus fez nos meus relacionamentos. Essa é a boa nova. Ou seja, eu preciso dentro da igreja ensinar isso, para que eu possa praticar isso além das quatro paredes. Se nós falharmos no ensino dentro da igreja, nós falharemos além das paredes. Se nós não sabemos ensinar sobre Jesus, nós falharemos lá fora. Eu queria trazer 3 princípios básicos para que o Evangelho vá além das paredes. O primeiro deles está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu queria trazer 2 palavras: arrependimento e renúncia. Todo mundo sabe que arrependimento é uma ação voluntária, consciente, que você errou. Eu errei, não devia ter feito isso. E renúncia, o que é renúncia? Renúncia é abrir mão de algo que você tem direito. Mateus capítulo 16, vamos dar um pulinho lá, no versículo 24 e 26, quando ele diz, Mateus 16, 24, então disse Jesus a seu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncia o seu próprio direito. Ele diz assim, ensinando no Sermão do Monte, né? Aquele que perder por amor de mim ganhará. Perde a razão, esse é o Evangelho. Jesus não tinha nenhum pecado. Amém? Amém? Nenhum pecado. Quando eu estava no seminário, pastor, meu professor de evangelismo era o pastor Antônio Marques. Não sei quantos aqui lembram dele. O pastor Antônio Marques. Vão lembrar. O pastor Antônio Marques era o pastor da igreja da Orla. E ele deu uma tarefa para a gente. Ele falou assim, vocês vão para a rua evangelizar. Eu falei, meu Deus, vocês vão para a rua evangelizar, hoje não tem aula, a aula é prática. Eu falei, Senhor, como é que nós vamos fazer? E quero que pelo menos umas 3 conversões. Eu falei, Senhor da glória, como é que nós vamos fazer nesse negócio? Desce lá uns 30 seminaristas de teologia, todo mundo, e tinha uns skatistas lá. Os caras de skate, de cabelo, tatuado, não sei o que,
E aí, um esperando pelo outro, não tem? Pode ir você, começa lá. E os skatistas começaram a falar com a gente, porque a gente começou a olhar para eles e acharam estranho. Né? O que vocês estão olhando para a gente? Aí eu falei assim, é porque a gente está querendo conversar com vocês. Aí, para lá e para cá, pode conversar aí, a gente está ouvindo. Eu falei, não, mas eu precisava da sua atenção um pouquinho, né? Aí ele falou assim, tá, vai, fala aí, tipo assim, né? Acabou? Eu falei, olha só, você já ouviu falar de Jesus? Aí ele, me veio essa ideia na hora. Aí ele, já, claro, né? Tipo assim, já. Eu falei, pois é. Qual é o maior supermercado que você tem aqui? E os meus amigos, né, o pastor André, os demais olharam para mim e falaram assim, rapaz, o homem está começando a variar. Eu falei, qual é o maior supermercado que você tem aqui? Aí eles falaram, né? Era o Walmart na época. Walmart. Eu falei, pois é. Jesus entrou dentro do Walmart. É isso. E meus amigos me falaram assim, Sandro, melhor a gente ir, porque eu acho que não está ficando bom, a gente não está entendendo nada. Eu falei, mas Jesus entrou dentro do Walmart. Aí eles, é mesmo? É mesmo? Ele falou assim, pô, você é doidão, hein? Esse negócio que você está tomando é diferente. Eu falei, Jesus entrou dentro do Walmart. Junto com você. Como é seu nome? Aí foi falando o nome, Jesus estava lá com você dentro do Walmart. Só que você comeu tudo que você podia. Estava liberado para você comer tudo lá dentro. E Jesus não comeu nada. Quando chegou no caixa, quem estava no caixa era o diabo. E o diabo falou com você assim, ó, você que comeu iogurte, você comeu bala, você comeu chocolate, você comeu os hambúrguer, pode pagar porque você comeu. E você, Jesus, pode passar direto, que você não comeu nada, você não tem nada para pagar. Mas Jesus falou assim, não, eu vou pagar por quem comeu. E é isso. Eu vou pagar por aqueles que comeram, por aqueles que se contaminaram. Crer no Evangelho é continuar visualizando que Jesus não tinha nada para poder levá-lo para a cruz. Mas Ele fez isso por mim e por você. O Evangelho de Jesus, irmãos, precisa estar vivo dentro de nós. O salmista diz assim, assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio por ti. A minha alma tem sede de ti. O que o Senhor fez por mim, pagou algo que eu não merecia. Irmãos, esse arrependimento, essa renúncia tem que estar vivo dentro de nós todos os dias. Nós precisamos destilar isso para as pessoas, viver isso com as pessoas, conversar sobre isso com as pessoas. Isso precisa estar vivo dentro dos nossos relacionamentos. As pessoas precisam entender que nós, sem o Senhor, nós estávamos fadados totalmente à perdição eterna. Mas Ele nos salvou, aleluia! Ele nos libertou, a Bíblia diz, Ele nos tirou do império das trevas e nos deu uma nova casa em Cristo Jesus. É esse arrependimento e essa renúncia precisa estar clara, porque nós renunciamos, porque Ele renunciou primeiro. A renúncia é abrir mão de algo que você tem direito, e Jesus fez isso. Ele não tinha motivo nenhum para ir à cruz do Calvário, mas Ele foi por mim e por você. Então, um dos princípios para que eu possa ir além é justamente viver um arrependimento de verdade. Renunciar àquilo que eu tenho direito por amor ao Evangelho. Irmãos, nós sabemos bem que nós falhamos aí. Nós falhamos aí, irmãos. Nós falhamos. Nós falhamos nas instituições, nós falhamos no trabalho. Nós falhamos. Nós precisamos, eu quero viver esse Evangelho. O Evangelho é Jesus, então viva como Jesus viveu, abra mão de muitos dos seus direitos. Começa no seu relacionamento em casa, com a sua esposa, com o seu esposo. A gente quer ter razão em tudo. Aqui não, né? Mas lá em Vila Batista a gente quer ter razão. Então começa aí. É importante para nós compreendermos que esse Evangelho vai nos levar muitas vezes a bater de frente com aquela pessoa que se olha no espelho. Aquela pessoa que se olha no espelho. Quando o salmista diz assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti,
Ele está dizendo isso porque Davi foi pastor de ovelhas. E ele sabia que a corça, quando ela tem sede, rapaz, que coisa chique, cara. Eu não tenho isso aqui lá não, pastor. Lá é, né, Leomar, lá é um banquinho assim, eu falo, eu vou tirar uma foto aqui, eu vou mandar pra... Ele fala assim como a corça anseia pelas águas, porque ele sabia, e quem é professor em biologia pode pesquisar. Quando a corça está com sede, ela libera um odor que o seu predador encontra. Então, quando a corça tem sede, ela é mais fácil de ser encontrada pelo seu predador. Então, ela corre em direção à água para que o seu predador não a encontre. Quando ela bebe água, o seu predador não a encontra. Por isso que ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, para não ser pega pelo seu predador, eu me escondo em ti, Senhor. Eu tenho sede de ti. Porque quando eu bebo das fontes das águas intermináveis que é o Senhor, o inimigo das nossas almas não nos encontra. Amém, irmãos? A Bíblia diz que ele, é aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que levar esse evangelho lá para fora, inicialmente com arrependimento, mostrar mesmo, sabe, irmãos? Segundo, pastor, se eu coisar que você me fala aí, questão da hora aí. Segundo, Lucas capítulo 5, dentro do que nós estamos falando, desse evangelho dentro da igreja e o evangelho para fora. Lucas 5. Eu amo esse texto, pastor. Mas quando eu estava me meditando nessa palavra na quarta-feira, né, Deus me trouxe algo novo assim, né, para mim, né? Porque eu nunca consegui pregar um sermão meu. Eu sempre peço emprestado aos meus irmãos aqui. Lucas está me emprestando isso aqui. Então, Lucas escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e me empresta isso. E aqui Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 3, diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão estava desejosa de ouvir o evangelho. A palavra de Deus, está escrito no versículo 1. Está escrito no versículo 1. Quem é que estava pregando a palavra? Jesus, amém, irmãos? Amém. Por favor, acompanhe comigo, versículo 2. Quando a multidão está apertando Jesus, versículo 2 assim: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Você sabe quando você vai chegando perto da praia, que é da Bahia, que tem muita praia boa, né? Vai chegando assim, vai vendo, vai dando uma olhadinha. Não tem como você dar aquela olhadinha, você já vê tudo, vê quem está e quem não tem, vê as pessoas, você filma tudo, né? Mulher que é bom desse negócio. O homem não é muito bom com isso, não. A mulher, ela passa, já sabe tudo. A modelo, não sei o que, eu falei, rapaz. Mas homem de vez em quando faz isso também. Então, Jesus deu uma olhada, viu que tinha 2 barcos. E a multidão apertava ele para ouvir a palavra de Deus. A multidão queria ouvir o evangelho, queria ouvir a palavra de Deus. Está no versículo 1. No versículo 3, diz que Jesus entrou num dos barcos, que era o de Simão. Mas a Bíblia diz que tinha 2 barcos. E que eles não tiveram sucesso na noite anterior. Mas olha o que diz o versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, para não ficar marejando. Ou seja, tira o barco um pouco da água e bota ele um pouco entrando dentro da areia, porque eu vou subir no seu barco para poder ensinar a palavra. E assentando-se, olha o versículo 3, ensinava do barco as multidões, ou o povo. E eu aprendo um dos princípios para que o evangelho viva além das paredes. Primeiro, o arrependimento, mas segundo, irmãos, nós precisamos ouvir o evangelho. Você sabe que o povo de Deus, ele parou de ouvir o evangelho, ele está muito viciado em ver YouTube. A gente não tem mais paciência, não. Ouvir um sermão de 1 hora, de 1h30, a gente não quer mais.
Eu não sei quanto tempo levou. Mas o texto diz que Jesus propositalmente entra no barco de Pedro, que estava com pressa para ir embora. Porque afinal de contas, a noite anterior tinha sido ruim. Mas irmãos, o evangelho precisa ser ouvido. O evangelho precisa ser ouvido. E olha que coisa interessante. Nós precisamos ouvir o evangelho mesmo que cansados. Estava cansado. Aí, você sabe que Jesus entra no barco dele e fala assim: agora não tem como você ir embora? Que eu entrei aqui, como é que você vai? Às vezes Jesus força uma situação, sabendo que se deixar, irmão, a gente abandona. Quero mais ouvir, não, porque nós começamos a entender que depois que somos cristãos, sabemos resolver as coisas, irmãos. É a partir do ouvir que a fé se fortalece, amém? Porque a fé vem pelo ouvir. A gente não quer mais ouvir o evangelho, não, já sei como é que vai ser o final dessa história. Não, já sei como é que vai ser. A gente não quer mais ouvir. Jesus fala assim: ei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no teu barco. Vou. Eu quero ver você ir embora. Você vai me ouvir mesmo cansado. Mesmo que você não goste. Eu fico imaginando Pedro lavando as redes assim, ouvindo, né? Foi forçado a ouvir, irmão. E ali ele ouviu um monte de coisa. Ali ele se fortaleceu, mesmo cansado. Ao ponto que Jesus fala assim: vai, ele disse: é, Senhor, pela tua palavra, mas ó, estou com cãibra. Porque, irmão, quem é pescador sabe, lançar rede não é fácil. Você lança, fica esperando, não dá nada, um tempão esperando, traz a rede de novo de volta, braço, haja braço. Não o pastor de vocês que é forte, mas eu estou velho, e traz, e lança de novo, e vem o que? Lata velha, alga. Então, eu e você precisamos ouvir o evangelho mesmo cansados. Isso é importante para nós. Meu irmão, o teu cansaço não impede você de compreender a palavra de Deus. O teu cansaço não impede você de entender o que Deus tem para você. O teu cansaço não impede você de dobrar os teus joelhos e chorar diante de Deus. Meu Senhor Jesus e o seu, nosso Senhor e Salvador, carregou aquela cruz cansado. A minha e a sua Bíblia diz que ele registra que lá no Getsemane era uma madrugada de quinta para sexta-feira, mais ou menos uma sexta-feira de madrugada. E agora era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, quando ele carrega a cruz até lá, e estava cansado. Ele não desistiu por mim e por você. Para pensar quantas e quantas vezes ele caminhou para poder deixar o evangelho vivo para mim e para você. Tem outra coisa também aí, quando ele entra no barco. Primeiro, a gente precisa ouvir ele mesmo cansado. Segundo, o seu lugar de trabalho pode se tornar um lugar para Jesus ensinar. Jesus vai usar aquilo que você, o seu lugar de trabalho. Ah, é aqui? Ah, que legal, vou entrar aqui, vou fazer do seu barco, Pedro, um púlpito. Vou fazer do seu barco, que além das paredes, amém, irmãos? Jesus vai usar você, meu irmão. Entenda isso. Jesus vai usar você, vai usar o seu lugar de trabalho para proclamar o evangelho que está em você. Talvez Pedro fale: mas Senhor, sabe, estou querendo ir para casa, minha mulher já ligou, tem que ir. A frustração era grande, mas você vai ficar. Primeiro, para me ouvir. Segundo, que eu vou fazer do seu lugar de trabalho um local para proclamar o evangelho. E a minha e a sua Bíblia diz aí, no versículo 3, ó: assentando-se, ensinava do barco as multidões. Terceiro, Jesus não queria ensinar Pedro a pescar. Jesus queria ensinar Pedro a obedecer. Talvez Pedro fale: ah, mas isso aí, o que é? Joga para um lado, joga para o outro, dá 3 pulinhos para frente, 3 pulinhos para trás, o vento está para lá. Não, Pedro, pescar você sabe. Pescar você sabe, cara. Você sabe dar aula. Qual é a sua vida profissional? Isso você sabe. Agora, você sabe obedecer? O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: eu quero te ensinar a obedecer. Irmãos, é duro servir, a gente não sabe obedecer não, irmãos. Passa uma meia horinha, nós estamos fazendo do nosso jeito.
Não aqui, que aqui é a igreja santa, né? Mas lá no meu povo, lá, meu Deus do céu. Você fala um trem, o negócio vai para o outro lado, vai para o outro lado. A gente fez uma ação na rua lá, né, pastor? Agora a gente faz ação missionária 2 vezes no ano. Março e em setembro. Fizemos água, né? A gente juntamos 700 águas, garrafinha de água. A gente para ônibus, para tudo e vai entregando. É uma confusão danada, né, irmãos? Que o povo começa a buzinar, tá maluco, e isso aí vai embora. Mas não estou nem aí, a gente para os ônibus e entrega uma água para cada pessoa, ora dentro do ônibus, para os carros na rua mesmo, e a gente chama drive-thru de oração. E é um mover de Deus tremendo ali naquela Avenida João Monte. E nós entregamos uma água dessa aí esses dias, lá em setembro. Domingo passado, a gente está no tema do mês de novembro, vida. Eu falei uma mensagem sobre vida e tal, e entrou uma pessoa lá na igreja, Bruno, o nome dele. Bruno. Ele entrou na igreja, sentou no último banco, eu fiz o apelo, eu liguei à frente chorando, e ele disse, eu recebi essa água. Eu falei, como é que você chegou aqui, moço? Como é que foi? Ele falou, pastor, eu estava dentro do ônibus, e eu recebi essa água, e alguém orou por mim. Eu falei, quem foi que orou por você? Ele falou, Rafael que orou por mim, eu recebi essa água aqui. E eu vim aqui porque realmente eu perdendo a minha vida, eu sou soro positivo. Eu estou destruindo a minha vida. Jesus sabe, irmãos, que o que nós como igreja precisamos fazer é obedecê-lo. Se Jesus manda você pregar para alguém, vai, meu irmão. Se é o seu lugar de trabalho, viva o arrependimento de verdade lá. Viva realmente, deixa Deus usar você. A prática do Evangelho sempre será a partir do que Jesus te ensinou, não é a partir do que você sabe. A prática do Evangelho é você fazer justamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Pedro foi para dentro do mar. Eu e você precisamos voltar para as nossas casas daqui a pouquinho, amanhã para o trabalho, e sobre a palavra de Cristo, confiar, porque Ele vai fazer coisas tremendas e poderosas. A partir de um verdadeiro arrependimento, a partir de uma entrega e de uma renúncia real. Nós precisamos ter uma escutativa, elaborar alguns conceitos, irmãos, porque o Evangelho não é o que você quer. O Evangelho não se molda a você, é você que se molda o Evangelho. Lá no Jardim do Éden, Deus fala para Adão, olha Adão, aqui só tem lugar para um reinar. Se você reinar, você vai sair. Só tem lugar para um rei, e esse rei sou eu. E às vezes, irmãos, nós estamos competindo o nosso próprio coração com Jesus. O que Jesus quer, meu irmão, não é que você seja um expert em casamento, um expert em família, mas o que Jesus quer é que você seja um homem e uma mulher obediente a Ele. Você precisa muito mais obedecer a Deus. Se você obedecer teu relacionamento, tua casa, tua vida profissional, eles vão caminhar bem, porque todos aqueles que obedecem a Cristo vivem uma vida do Evangelho, além das quatro paredes. Obedecer a Jesus, viver com Jesus, conhecer a Jesus, é obedecê-lo. Não existe alguém que tenha obedecido a Jesus e que não tenha se satisfeito com o Evangelho dele. É importante demais que eu e você possamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Ouvir para nos auxiliar, irmãos. Nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer. A franquia do McDonald's, quando ela foi criada, ela tem um slogan, até hoje, né? Muitos e muitos anos. E o slogan da franquia é: aquele que não se assenta para ouvir, não se levante para falar. Você precisa sentar para ouvir o que Deus tem a dizer. Mesmo cansado, mesmo no seu lugar de trabalho, mesmo sabendo que Jesus pode me ensinar sobre o mar. Talvez sobre o mar nada, talvez você saiba tudo, mas ensinar você a obedecer, Ele quer te ensinar. Talvez você precise abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso tanto aprender a te obedecer. Sabe, irmão, a gente passa um tempão, a gente cria filhos. Meu filho tem 11 anos,
A minha tem 16. Eu tenho que repetir as mesmas coisas para ele o tempo todo. Sim ou não? Menino, eu já te falei isso ontem, não é assim, irmãos? Ou é só lá em casa? Não é assim? A minha esposa comigo também. A sua esposa com você também, que eu sei. Não vem com essa conversa não, tá? Que é assim também. Amor, você casa, amor, né? Bota o negócio ali, você está botando o trem do outro lado. A gente fez um negocinho lá, fazer uma carne lá do lado de lá. E eu falo, essa pia aqui é minha. Só falei. Ela chega lá na pia e fala, está tudo engordurado. Você está limpando do seu jeito, você não sabe. Deixa eu te explicar como é que é. Porque mulher é um bicho maravilhoso. É um trem maravilhoso. É assim que limpa. A gente esquece, sim ou não, irmãos? Sim. A gente esquece. Agora imagina, se a gente esquece uma pessoa que está do lado, imagine as ordens de Jesus. Vai passando o tempo, você vai esquecer o que é o evangelho mesmo. E aí você deixa de viver ele do lado de fora, deixa de viver ele dentro da sua casa e começa a viver isso da porta para dentro. Mas o tema é para viver além das quatro paredes. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Para viver além. E por último, para viver esse evangelho além, a gente precisa de arrependimento, de renúncia, ouvir o evangelho e por último, precisamos gerar pessoas para Cristo. Você pode falar isso com o seu irmão que está do seu lado aí? Você precisa gerar pessoas para Cristo. João capítulo 4. Meu Deus, eu só tenho 5 minutos. João 4, eu vou tentar aqui, gente, calma aí. João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Gente, pensa em alguém apaixonado por pessoas que é Jesus. Jesus é muito apaixonado por pessoas. Jesus morreu por nós. Ele é muito apaixonado por você, muito mais do que você imagina. E para gerar pessoas, eu e você precisamos estar além, cumprindo aquilo que você aprendeu aqui dentro da igreja, lá fora. E para que isso aconteça, você precisa ir em lugares que você não gosta. Samaria, João capítulo 4, é um lugar que os judeus não queriam ir. Então você vai ter que ir na casa da sua sogra, seu sogro, e almoçar em lugares e falar assim, será? Pois é. Você precisa ir em lugares difíceis. Jesus foi para Samaria e falou, meu Deus, né? Lá em Samaria encontrou uma mulher, e a mulher disse o quê? Ela não queria nem conversa com Jesus, ó. Não queria nem conversa. Versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, da terra de Jacó, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus junto à fonte, na volta da hora sexta, que era meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus que pediu, e ela falou assim, você não tem vergonha não? Você não sabe que os judeus não podem pedir água para a gente? Você esqueceu disso? Você está avaliando, é desse jeito, tá, irmãos? Não tinha negociação, não tinha aliança, acabou, não tinha esse negócio. Mas Jesus foi além. Amém, irmãos? Amém. Jesus vai além. Para gerar vida, você precisa de arrependimento, ouvir o evangelho e fazer coisas que você não está muito acostumado a fazer. E além. Quando que é o culto de oração, pastor, aqui? Durante a semana? Quarta-feira e quinta. Então você vai, hoje é domingo, você vai orar segunda e terça-feira pelo seu vizinho da direita e seu vizinho da esquerda. Vai orar por ele e vai falar assim, Senhor, até quinta, né, você falou? Quarta-noite, quinta da manhã, quarta e quinta e domingo, Senhor, meu vizinho vai vir. Até o final do ano, eu vou convidar meu vizinho para vir. Eu vou chamar ele, vai ter que vir comigo em nome de Jesus. Eu fiz uma doideira que eu tenho uma célula, não sei se sabe, mas eu tenho uma célula de homens que não são cristãos, lá em Jardim Camburi, que eu moro lá. Aí eu tenho uma célula de todos os meus amigos, os amigos pior, os caras doidão, pior, eu falei esses daí. E botei eles dentro da minha casa, estou pregando o evangelho para eles, desde agosto, começamos em agosto, 5 amigos, todos já se converteram, na célula lá em casa. Gente, que experiência tremenda, posso falar aqui por causa do tempo, tremendo, poderoso, e é bom. E aí fica, terça-feira vai ter a célula, ninguém é crente, dos 5 lá, só eu, e está restaurando o casamento,
O outro casou agora. Não, agora eu tenho que acertar minha vida. Aceitou Jesus. Você precisa gerar. Ninguém se importa comigo. Poxa, mas você está preocupado comigo, eu sou homossexual. Eu falei, mas Jesus te ama. Jesus te ama. Pô, tem 5 anos eu quebrei meu relacionamento com meu pai. Meu pai não fala comigo porque eu disse para meu pai que eu ia casar com outro homem. Eu falei, pois é, mas Jesus te ama mesmo assim. Jesus te ama. Mas como que Jesus te ama? Como é que eu vou resolver isso? Ele vai resolver com o Evangelho. E pregando o Evangelho para ele, pregando o Evangelho para ele. Aí um dia ele chegou para mim na cela e falou assim, pastor, eu estou com nojo. Está acontecendo um negócio comigo, eu entro dentro de casa e vou vomitar. Aí eu, glória a Deus, aleluia. É mesmo? Conta mais isso aí. Vai falando. Isso está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar a oração. Oração, oração, oração. Na última célula, agora, terça-feira, semana passada, ele falou, eu não nasci para isso não. Não nasci para isso. Falei, vai lá agora, conversa com o seu pai. Aí, pastor, eu ainda não estou preparado para esse encontro. Eu falei, mas Jesus vai te preparar. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha e o meu cálice transborda. Você sabe o que eu aprendi isso, irmãos? Eu me empolgo, né, pastor? Eu fico meio empolgado, irmão, desculpa. Mas eu sou muito apaixonado por conversão. E aí, Deus falando comigo nesse Salmo 23. Pega aqui, pega 2 cadeiras para mim, pastor. Eu já vou terminar, irmão. Me dá mais só 5 minutos. Ó, Jesus prepara uma mesa. Você está aqui e o outro irmão está aqui, ou amigo, seu inimigo, tem uma mesa aqui. Jesus prepara a mesa e bota um monte de coisa na mesa. O texto diz o quê? O Senhor é o meu e nada me faltará. Amém? Amém. E o versículo 2, quem lembra? Deitar-me faz, em vez de espaço. Guia-me mansamente das águas tranquilas, por amor do seu nome. Amém? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? E ele fala, preparas uma mesa. E eu falo, Senhor, prepara uma mesa, prepara uma mesa. Só que escuta uma coisa, Leomar. Ele prepara a mesa, mas ele não sai da mesa não, irmão. Amém? Ele prepara a mesa, mas tem outra cadeirinha do lado, a dele. Porque tem gente que prepara a mesa e vai embora, né? Ou gente que fica na cozinha. Eu não sei como é que as irmãs aqui são. A minha esposa prepara a mesa, fica toda hora saindo. Está precisando de mais o quê? Está precisando de mais o quê? Está precisando de mais o quê? É assim? Não é? Está precisando de mais não sei o quê? Aí eu falo, amor, senta aqui. Desfruta da mesa que você preparou. Jesus, ele não prepara a mesa e sai não, irmão. Ele prepara a mesa e senta do seu lado. E a pessoa que você vai resolver senta na sua frente. Olha bem como é que é. Olha bem como é que é assim, ó. Aí você vai falando, ele vai falando, agora fala aquilo. Aí você, meu Deus, e vai resolvendo, amém, irmão? Ele está do seu lado, agora vai, faz isso. Ele te auxilia na restauração de tudo aquilo que você sonha e um dia sonhou para a sua vida. Obrigado, pastor, pode botar ali. Você não está sozinho não, meu irmão. Gerar pessoas para Cristo, precisa sentar com elas. Primeiro ir a lugares difíceis, sentar com elas, dizer, olha, mostrar a sua necessidade, eu preciso beber, quebrar protocolos, e por aí vai. Nós precisamos muito ir além das 4 paredes. Falar mesmo dessa sede que nós temos. Jesus quer que eu e você possamos ir além daquilo que nos está proposto. Faz parte do Evangelho, irmãos. Viver o Evangelho. Ele olha para Saulo e diz, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu com ele? Ficou cego. E depois Deus fala com quem? Com Ananias para ir lá. Vai lá, porque este é um vaso escolhido. Quebra todos os protocolos, irmãos. Depois das cartas de Paulo, o que ele disse? Qual é a primeira frase das cartas de Paulo? Eu, apóstolo Paulo, escolhido de Deus. Irmão, ninguém... Você sabe que quando Saulo chega em Jerusalém, ele é mandado embora? Ele é mandado embora. Ninguém queria ele não. Quem acha ele depois é Barnabé. Barnabé que acha ele. Mas Jesus gera pessoas difíceis. Ele vai e procura pessoas que ninguém quer. Talvez você está do lado de alguém, irmãos, que ninguém quer. Que lá atrás ninguém quis.
mas que Jesus, através de alguém, transformou essa vida. Porque aprendeu a viver o Evangelho além das quatro paredes. Se nós vivermos o Evangelho somente aqui dentro, não haverá conversão. Mas se nós realmente vivermos o arrependimento, ouvirmos o Evangelho, nós estaremos preparados para gerar pessoas para Cristo. Assim como aquela mulher samaritana, né? Que depois de ouvir a palavra, foi para dentro de Samaria e trouxe toda a Samaria para perto de Jesus. Que Deus nos abençoe. Pastor, desculpa que eu passei aqui no meu horário, mas eu quero te fazer o convite nessa noite. Eu quero te fazer um convite. Eu não sei como é que você está, mas talvez está na hora de você realmente repensar algumas coisas que são tão significativas, tão importantes para a sua vida e para a vida das pessoas que te rodeiam. Talvez nesta noite eu tenha pessoas aqui que estão precisando ouvir o Evangelho, que estão precisando viver um arrependimento e ter a coragem para dizer: Senhor, pode me usar. Eu quero encontrar novas pessoas para pregar o teu Evangelho. Vou convidar você a fechar os seus olhos e talvez nessa noite alguém tenha o desejo de tomar essa decisão. Não sei como você está, talvez esfriou na fé, talvez está vivendo algo distante, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te perguntar isso. Qual é a sua resposta? Se você deseja isso, eu quero orar por você. Se você deseja isso, eu vou te convidar no poder do nome de Jesus a ficar de pé onde você estiver. Você não precisa vir à frente, mas eu vou te convidar a um desafio, a viver esse Evangelho muito mais do que você está vivendo. Só você sabe como que você está. Só você sabe. E se você acha que você pode dar um passo a mais, fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Amém. Mais alguém? Dizendo assim: Jesus, eu preciso aprender a te obedecer mais. Amém. Jesus, eu preciso aprender a servir mais o Senhor. Eu preciso ouvir mais o teu Evangelho. Eu preciso viver de forma diferente. Ir em lugares, eu estou te desobedecendo, eu preciso te obedecer. Eu estou vivendo desobediência. Mas hoje, no poder do nome de Jesus, pela manifestação do Espírito Santo, há mais alguém que deseja tomar essa decisão? Não tem vergonha. É festa mesmo, é dia de desafio, de confronto, e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Há mais alguém? Amém. Não tenha vergonha não. Sabe, irmãos, muitas vezes eu fico de pé, como eu estou de pé agora, dizendo: Senhor, eu preciso aprender também a te obedecer. Há mais alguém? Nós vamos orar. Pai, o Senhor que sonda os corações, coloco nas tuas mãos esses meus irmãos junto comigo que estão de pé, dizendo: nós precisamos mais e mais do Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. São tuas ovelhas. E obrigado por essa igreja por 29 anos. Obrigado por esse convite. Fala ao nosso coração durante toda essa noite ainda. E amanhã nos usa para a glória do teu nome. Eu te peço por cada vida que ficou de pé, que sobre eles haja unção do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor ministrou sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe para você andar. Pastor, muito obrigado. A Igreja de Vila Batista agradece aí a confiança que colocaram em mim nesta noite. Amém. Varão valoroso, receba aqui, por favor, esta lembrança deste dia, para que o Senhor não esqueça, uma lembrança da nossa igreja, para os mensageiros desse mês, preparado aí com todo carinho pelo irmão Cleiton. Cleito é, aí lá, é meu filho branco. Deus abençoe, Cleiton. Espero que o Senhor possa aí usar para fazer e preparar os sermões e ser muito usado, tá, Miguel? Leve com carinho.
Oxente, rapaz, oxente é festa. Festa não tem hora para acabar. Eu ia para o mundo, eu só saía num cisco. Eu abria a festa e eu saía até acabar. Agora que a gente é de Jesus, não vai ter pressa para ir para casa não, né? A gente faz igual a Davi, Senhor, como é bom estar na tua casa. É melhor estar aqui 1000 dias do que? Como é? Melhor estar aqui um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma vez eu parei para fazer essa conta, Cássia, e descobri que 1000 dias dá mais de 3 anos. Então, o salmista está dizendo, Senhor, é melhor estar aqui um dia do que mais de 3 anos em qualquer outro lugar. Que maravilha! E de fato, irmãos, eu ficaria aqui até amanhã de manhã ouvindo essa palavra, porque ela falou no meu coração. E está acontecendo aquilo que nós dissemos na semana passada. Você vai ouvir, você que está aqui, você que está em casa aí, vai ouvir 5 mensagens, são 5 domingos desse mês, com o mesmo tema, e você vai ver que vai ser 5 mensagens totalmente diferentes da outra, pregadas no mesmo texto, mas isso só é possível com a palavra de Deus. Domingo passado a gente ouviu o pastor Márcio, foi o mesmo texto, o mesmo tema, e Deus falou profundamente de uma área. Hoje a gente ouviu o pastor Sandro, com o mesmo texto, com o mesmo tema, e falou profundamente em outra área. Domingo que vem, nós estaremos recebendo aqui o nosso querido pastor Marcelo Knupp. Veja bem o que aconteceu. Primeiro seria o pastor Marcelo Knupp que viria mesmo. Depois o pastor Ézio, meu amigo lá, irmão de Frank, vocês sabem, ficou com a possibilidade de vir. E aí, quando eu comentei com o pastor Marcelo sobre isso, o pastor Marcelo, então pastor, faz o seguinte, eu sei que o pastor é muito seu amigo, se ele vier, deixe que ele pregue. Eu estou aqui, você me chama a qualquer hora aí. Falei, tá bom. Eu falei, pastor, mas vamos fazer o seguinte, caso aconteça algum imprevisto e ele não possa vir, o senhor não marca nada, deixa a agenda ainda com a Ilha das Flores. E assim ficou. O que é que aconteceu? Pastor Ézio não vai mais poder vir. E aí eu já liguei para o pastor Marcelo e falei, tá vendo, pastor? É o senhor mesmo. Então, Deus quer usar os seus lábios. Ele, então, não, tá bom então. Então, aproveito e anuncio para vocês, semana que vem estará aqui conosco uma das nossas mães, a CIBBB, que é a Segunda Igreja Batista de Vila Batista, hoje pastoreada pelo nosso querido pastor Marcelo Knupp. Ele vai estar com a missão de trazer a palavra de Deus para nós. Tá bom, meus queridos? Para finalizar este culto, eu gostaria de chamar o pessoal do Grupo Raízes, vai fazer um pós-lúdio para a gente. O pastor pregou que a gente não deve ter pressa, e se a gente estiver cansado, a gente ainda fica assim, ó, fale mais, Senhor, fale mais. Não era assim que os judeus faziam? Pois bem, hoje é festa, não se preocupe não, meus irmãos. A gente vai finalizar aqui com uma canção e depois voltarei com a bênção apostólica e estaremos finalizando o culto desta noite. Eu quero ouvir mais essa canção e prestar atenção na letra. Depois de um banquete como esse, nós só temos que realmente agradecer ao Senhor, porque a sua palavra continua viva e aquece o coração, não é verdade? E a gente se sente alimentado para a semana inteira, né, pastor? Então, como agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós? Gratidão do meu pequeno ser.
pertence a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, e por nós tanto fez. Foi na cruz e salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, e por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor ao Calvário, seja assim. Foi na cruz e salvou-me, seu poder restaurou-me. Sim, a Deus demos glória, e por nós tanto fez, e por nós tanto Amém. Que pena, irmãos, chegou ao fim. Ah, é chato demais. Mas não se preocupa não que domingo tem mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Está aqui conosco um dos 37 fundadores da igreja? Eu não vi nenhum aí. Não tem nenhum, né, dos 37, né? Não. Então eu queria convidar meu primeiro, o presidente do corpo diaconal, nosso querido diácono Oswaldino Martins. Ele vai estar orando, finalizando. Meu desejo é que esse mês, em todos os cultos, eu pudesse convidar um dos 37. A semana passada foi o irmão Hélio. O irmão Hélio que abriu orando. Mas hoje não tem nenhum dos 37 fundadores aqui. Vou convidar o presidente do corpo diaconal. Amados irmãos, vamos colocar de pé, né? Vamos falar com o Senhor neste momento. Pai nosso que estás no céu, Amém, Jesus. santificado é o teu nome, Pai, nos céus e na terra. Oh, meu Deus, como foi bom, meu Pai, esse dia. Maravilhoso, meu Pai, desde amanhã até agora, meu Deus. A escola bíblica foi uma bênção. O dia, a tarde, a visita que fizemos. E agora, Pai, este culto da noite, Pai, como foi maravilhoso, meu Deus. O louvor, as músicas, a palavra que ouvimos, Pai, a palavra que trouxe, meu Deus, um despertamento para cada um de nós, meu Pai, a sair, Pai, do conforto, da zona de conforto e ir além, Pai, das quatro paredes, ser uma bênção, Pai, ser instrumento usado nas tuas mãos para levar a tua palavra do Evangelho, Pai. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos a cada dia, desperta a tua igreja, meu Pai. Ó Deus, possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui, Pai, nesta noite. Que a partir de amanhã, saímos daqui e possamos ser diferentes, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado, Pai, pelos 29 anos de vida desta igreja. Oh Deus, obrigado por aqueles que tiveram, Deus, a iniciativa de iniciar aqui, Pai, este trabalho. O qual o Senhor tem abençoado até aqui. Obrigado, meu Deus, por todos os pastores que passaram aqui, por todos os líderes, meu Pai, as igrejas também que ajudaram, Pai, a fundar esse trabalho aqui. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sandro, que nos usaste para trazer essa
Deus eterno. Obrigado também pelo grupo Raízes, meu Pai, que louvou o teu nome maravilhosamente aqui nesta noite. Obrigado também pela vida do Pedrinho, Senhor, que já está melhor, meu Pai. Glória a Deus, Pai, que ouviu as nossas orações e tem abençoado eles, Pai. Oh Deus, muito obrigado, meu Pai. E agora, Senhor, como vamos para os nossos lares, eu nos leva, Pai, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, e nos dê uma semana, Pai, na cobertura do teu santo. Assim nós te oramos, Pai, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Queridos, só para finalizar, fazer aqui os agradecimentos, né, as congratulações. Grupo Raízes, sempre bom receber vocês. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Até a próxima. Obrigadão mesmo. O presente de vocês está... Não deu tempo de chegar, mas eu vou entregar para a Leia e Leia compartilha com vocês. Tá bom? Pastor Sandro, Deus abençoe. Leva um abraço de volta para a PIB lá de Vila Batista. Agradece a eles por ter liberado o Senhor para vir para aqui. Obrigado a você que nos acompanhou aí, tem nos acompanhado nessa série de conferências. E obrigado a você. E aí, para a gente finalizar aqui, eu quero te pedir para a gente fazer aquilo que a gente faz todo domingo. Por favor, diga quem está do seu lado aí, ó. Foi um prazer adorar o Senhor com você nessa noite. Faça com quem está do lado, com quem está do outro, com quem está atrás. Se for visitante, então, ai, ai. Faça 2 vezes com ele. Isso. Glória a Deus. Pronto. Agora que você já fez, coloca a sua mão assim no seu coração, como a gente gosta de fazer, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Por favor, deixa só eu chegar lá na porta com o pastor Sandro, para que você possa dar um abraço dele de perto aí e conhecê-lo aí de pertinho, tá bom? Depois a gente chegar lá, vocês podem ir. Oração silenciosa, o culto está encerrado. Deus abençoe.